Você sabia que o Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade, abrigando uma vasta variedade de plantas comestíveis ainda pouco exploradas? É uma verdade que a maioria das plantas não convencionais são de fato mais nutritivas do que as que nós consumimos corriqueiramente. E eu explico por quê. As plantas que estão no mercado, elas passaram, em geral, por processos de seleção genética. E elas foram selecionadas para características como produção, adaptação ao clima, resistência a pragas e doenças, e nunca ou quase nunca foram selecionadas para terem maior destaque como propriedade nutricional. E muito pelo contrário, ao selecionar uma planta mais produtiva, muitas vezes as que foram selecionadas não são as mais nutritivas. E as punk que não passaram por todo esse processo, evidentemente, mantêm uma maior diversidade genética e, com isso, há um maior destaque como plantas nutritivas. Existem dados em relação a isso. É importante destacar que não é opinião, isso é um fato. No episódio do podcast Entre de hoje, vamos adentrar no universo das plantas alimentícias não convencionais, as famosas punks, e compreender como essas preciosidades da natureza têm um papel crucial na segurança alimentar e na luta pela conservação ambiental. Podcast in 3. Porque meio ambiente é vida. Hoje vamos começar com a história de Ana. Um dia, Ana, uma jovem curiosa, encontrou folhas e frutos que ela nunca havia visto na feira. Depois de ouvir a dona Cida, uma agricultora familiar, sobre os inúmeros benefícios das plantas e como preparar um prato bem gostoso, decidiu levar as folhas de taioba e língua de vaca para casa. Mais tarde, depois do almoço inexplicável, Ana continuava curiosa sobre as histórias que a dona Cida tinha contado e resolveu gravar um vídeo para aquela rede vizinha, contando sobre a sua nova descoberta. Foi quando ela percebeu que em vários relatos a sigla punk estava sendo citada. A partir disso, ela descobriu o universo das plantas alimentícias não convencionais e seu impacto nas práticas de consumo de milhares de pessoas. Afinal, podemos dizer que as punks são como tesouros escondidos em nosso quintal. Elas não são as celebridades dos supermercados, mas escondem sabores e nutrientes incríveis. Isso nos leva a refletir sobre o potencial ainda não aproveitado das punks em nossa dieta e em nossos sistemas agrícolas. Sou Gabriel Rodrigues e este é o tema do episódio 60. Nosso convidado de hoje é o professor Geraldo Aquino, pesquisador do índice TEM-TRI. Professor, por favor, se apresente da maneira que se sentir confortável para que nossos ouvintes conheçam um pouco do seu trabalho. Oi, Gabriel. Vou tentar contar essa história que pode parecer complexa, mas vamos lá. Muita gente pensa que eu sou biólogo por atuar como docente há 27 anos no Instituto de Biologia, mas na realidade minha formação é de engenheiro agrônomo e mais especificamente, na pós-graduação, minha formação de geneticista me trouxe ao Instituto de Biologia. E a minha área de atuação é mais especificamente os recursos genéticos vegetais, que foi o que me aproximou da temática do tema que vocês propõem conversar hoje, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então eu sempre enxergava que essas plantas eram negligenciadas em termos de conservação e uso dentro do melhoramento genético e eu passei, principalmente a partir de 10 anos atrás, eu tenho 27 anos de carreira, como disse, mas há 10 anos eu foquei meu trabalho, tanto de pesquisa como de extensão, nesse grupo de plantas. O que me levou também, em 2014, a uma maior especialização com o estágio pós-doutoral que eu fiz em etnobotânica. Mas meu foco tem sido com essas plantas, além de outros grupos, mas essas me interessam muito. Eu tenho trabalhado com comunidades rurais, com feiras e também com escolas, que considero da maior importância levar esse tema.
E achei muito bem lembrado que vocês quisessem tratar sobre isso e agradeço muito esse convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, professor. E este é um tema que com certeza merece nossa atenção. Por isso, eu gostaria que o senhor explicasse sobre como as punks têm ajudado a entender a preservação ambiental no Brasil. Essa é uma pergunta muito boa, porque é necessário a gente chamar a atenção de que essas plantas fazem parte de uma parcela importante da agrobiodiversidade, né? Isso envolve tanto plantas nativas, silvestres, como plantas domesticadas, cultivadas, mas que passaram a ser, como eu já falei, negligenciadas e subutilizadas, principalmente após a Revolução Verde, que aconteceu nos anos 60, 70 do século passado, que tornou a agricultura mais uniforme, deixando plantas que têm uma maior facilidade de cultivo, como muitas dessas que nós vamos falar aqui, né, de fora desse sistema. Então não interessava esse sistema tecnificado que plantas silvestres, que plantas de fácil cultivo, que não dependam muito de tratos culturais, de defensivos, de adubação, essas plantas obviamente passaram a ficar de fora e começaram a ser esquecidas. E como enxergar esse esquecimento por parte da população, professor? Isso é muito grave, isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente percebe que os sistemas agrícolas atuais não são muito sustentáveis, né? Então é preciso rever um pouco o modo de fazer agricultura, ou os modos, talvez exista a possibilidade de termos várias formas de fazer agricultura. E a gente acredita fortemente que existe um espaço para que essas plantas voltem a ser consumidas e cultivadas no contexto atual. Então eu gostaria de dar exemplo, acho que os exemplos são muito interessantes. Vou falar da araruta e beldroica, são duas espécies de plantas que eu ouço muitas pessoas falarem que conheciam no passado, que conheciam na casa das mães, das avós. Então veja que essas plantas estão na memória, muitas vezes memória afetiva das pessoas, e se essas plantas continuarem só localizadas no passado, daqui a pouco elas não vão mais ser lembradas, não vão ser mais cultivadas ou consumidas, e o nosso trabalho tem sido nessa direção, de fazer as pessoas entenderem que é importante, que é necessário e que é útil manter o consumo dessas plantas. Bacana, professor Geraldo. Agora, gostaria que você destacasse sobre o processo de adaptação das plantas alimentícias no Brasil e como as questões climáticas influenciam o seu cultivo. Quero destacar, Gabriel, que você fala de punks brasileiras, mas que devemos considerar que essas punks podem ser nativas ou plantas naturalizadas que vieram de outros continentes, né? Temos muita punk africana, asiática, também algumas europeias, que fazem parte desse contexto mais tradicional do cultivo e consumo. Bem, mas de forma geral são plantas muito bem adaptadas ao nosso clima e diria também que sim, que adaptadas a possíveis mudanças climáticas, né? Principalmente porque são plantas de fácil manejo, com poucas exigências, e poderíamos dar como exemplo espécies que são adaptadas a temperaturas altas e até a restrição hídrica, né? Até a seca, como a chaia, que é uma planta mexicana, introduzida não há muito tempo no Brasil, Orapronobis, que é uma planta nativa, a vinagreira, que é uma planta africana também. Então são plantas muito adaptadas a clima quente e seriam ótimas espécies para serem pensadas em termos de aquecimento. Podemos encontrar um cenário parecido em regiões mais frias? Não é problemas que nós temos aqui na nossa região, mas também tem plantas adaptadas a temperaturas baixas, até em locais onde ocorre geada. Eu tive chance de ver isso com meus próprios olhos no interior de São Paulo, da recuperação de uma espécie de planta que tem um ciclo muito curto. Então houve uma geada, houve uma perda total, onde essa planta estava sendo cultivada, e em 15 dias o agricultor estava
colhendo de novo. Então veja que incrível, né? Como essas plantas são realmente mais resilientes, muitas delas mais resistentes também a pragas e doenças. E posso dizer que também o fato de muitas poderem ser cultivadas em plantio direto, ou seja, não exige um preparo de mudas anterior. Algumas espécies conseguem ir para o campo em plantio direto. Isso implica em uma menor intervenção no solo, que é muito bom. E existem plantas de alturas diferentes, isso é muito importante, até para promover a consociação de culturas. Então, plantas em estratos mais altos, estratos médios e herbáceos, pode promover uma forma de cultivo que reduz, inclusive, a ocupação por plantas invasoras, né? Então, veja que as possibilidades da inserção dessas plantas em sistemas mais sustentáveis é muito claro, né? E, evidentemente, podem ser destacadas quando se pensa em mudanças climáticas. Em relação às práticas de cultivos mais sustentáveis, professor, qual o papel das punks nesse cenário? Dá para entender que essas plantas são mais adequadas a sistemas de cultivo tradicional, normalmente desenvolvidos por pequenos agricultores, agricultores familiares. Então, como consociação e rotação de culturas, o plantio direto, uso de fertilizantes orgânicos, né, sem fertilizantes químicos e também sem defensivos agrícolas, sem agrotóxicos. Então, essas plantas são perfeitas para esse tipo de agricultura menos danosa ao ambiente. Muito interessante, professor. Uma dúvida comum é sobre os benefícios das plantas alimentícias não convencionais. Pode explicar um pouco mais para a gente? É uma verdade que a maioria das plantas não convencionais são, de fato, mais nutritivas do que as que nós consumimos corriqueiramente. E eu explico por quê. As plantas que estão no mercado, elas passaram, em geral, por processos de seleção genética. E elas foram selecionadas para características como produção, adaptação ao clima, resistência a pragas e doenças, e nunca ou quase nunca foram selecionadas para terem maior destaque como propriedade nutricional. E muito pelo contrário, ao selecionar uma planta mais produtiva, muitas vezes as que foram selecionadas não são as mais nutritivas. E as punk que não passaram por todo esse processo, evidentemente, mantêm uma maior diversidade genética e, com isso, um maior destaque como plantas nutritivas. Existem dados em relação a isso. É importante destacar que não é opinião, isso é um fato. E como o senhor enxerga a diversidade das punks na garantia da segurança alimentar? É muito importante, né? A gente tem dietas muito homogêneas no mundo inteiro. Na realidade, no mundo inteiro se consome mais ou menos as mesmas coisas. São muito poucas espécies que são cultivadas em relação às que poderiam ser cultivadas. Então, a facilidade de cultivo favoreceria essa segurança alimentar. Então, eu vou dar exemplo de 5 espécies de plantas que são altamente nutritivas. Considera-se que elas podem dar o aporte nutricional diário para as pessoas se consomem essas 5 punk folhosas: a Ora pronobis, a chaia, a taioba, a beldroega e a moringa. Então, são 5 plantas que, se elas estão incorporadas à dieta humana corriqueira, com certeza essas pessoas estarão muito bem nutridas. E, como eu já disse, são plantas de muito fácil cultivo. Professor, e quais outros pontos você considera fundamentais sobre o nosso tema de hoje? Interessante, a gente já falou aqui de aspectos agrícolas, de aspectos ecológicos e nutricionais, mas os aspectos culturais também são da maior relevância e, como eu já disse aqui também, essas plantas estão muito na memória afetiva das pessoas. Eu já tive chance, em algumas das nossas ações de extensão, de ver pessoas chorarem por ver determinada planta que não via desde a sua infância. E muitas dessas plantas estão relacionadas à cultura local de várias regiões. Vou dar exemplos: o Ora pronobis em Minas Gerais, o jambu no Pará, a vinagreira no Maranhão, e aqui na Bahia algumas plantas como
a araruta, que ainda tem alguma expressão em alguns locais. A língua de vaca faz parte, né, de pratos da culinária afro-baiana, mas que também por aí é importante, né? Em Pernambuco, ela é a hortaliça mais comercializada na Semana Santa. No Pará também ela é muito facilmente encontrada, muito cultivada por lá. E em alguns locais, inclusive, existem alguns festivais para promover e valorizar essas plantas. Em Sabará, Minas Gerais, ocorre o Festival da Aura Pronobis todo ano. E aqui na Bahia temos 2 excelentes exemplos. O Festival do Umbu, que aconteceu recentemente na cidade de Uauá, e o do Licuri, que acontece na região de Capim Grosso, eu acho que no segundo semestre, acho que por volta de outubro, novembro. Então são bons exemplos de como essas plantas estão muito fortemente inseridas nas culturas regionais. Muito bacana saber disso, professor. Com certeza são muitas histórias que merecem nossa atenção e nossa escuta atenta. E já encaminhando para o final da nossa conversa, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a realidade que podemos encontrar a respeito das punks. Eu tenho participado dos fóruns de debate sobre as punks no Brasil e eu posso dizer que nós estamos bem nessa cena das punk. Para você ter uma ideia, muitos editais recentes voltados para a agricultura familiar têm destacado o tema punk como um dos temas prioritários. Isso eu acho que simboliza muito o trabalho que tem sido feito dentro do Estado de valorizar essas plantas. E em relação a outros estados, eu destacaria Minas Gerais. Acho que Minas Gerais tem muitas instituições de ensino e pesquisa se dedicando ao tema, e lá eu reconheço que a agricultura familiar valoriza muito os produtos tradicionais. E no mais a gente vê ações pontuais muito bonitas, como eu vejo no Rio Grande do Sul, no Amazonas, mas muito certamente há de ser feito tanto no Brasil como na Bahia. E para isso a gente precisa continuar tendo políticas públicas promovendo. O senhor poderia falar sobre alguma iniciativa ou projeto para que os nossos ouvintes possam acompanhar? A gente tem um movimento aqui na Bahia que chamamos de Rede Punk Bahia. Inclusive, convido os ouvintes a acompanharem as nossas redes sociais, Rede Punk Bahia. Tá? No Instagram existe um volume muito grande de informação. Nós também temos canais no Facebook e no YouTube. E a gente segue trabalhando junto com agricultores, feirantes. A gente entende que para valorizar essa cadeia não adianta convencer o agricultor se não convencemos o consumidor a consumir essas plantas e vice-versa. Então a gente ataca em todos os níveis, inclusive em escolas. Para mim é um ambiente muito importante. Estamos agora com um projeto muito bom, Colégio Estadual Cosme de Farias, que vai adotar a temática como uma temática transversal. Todos os professores de todas as disciplinas trabalharão com esse tema. A escola vai montar uma horta, a escola vai participar de todos os concursos de vídeo, de redação, utilizando as punk como tema central. Acho que teremos aí um ótimo exemplo, inclusive com o consumo de punk na alimentação escolar. Eu acho que vai ser um projeto modelo para outros estados e outras escolas na Bahia. Agradecemos mais uma vez sua contribuição, professor Geraldo. Foi uma alegria para nós do podcast Entri trazer essa breve introdução acerca das plantas alimentícias não convencionais. Hoje chegamos ao fim de mais um episódio, mas logo mais a gente se encontra. Segue com a gente. Podcast Entri. Porque meio ambiente é vida.